Pessoal, nesse vídeo nós vamos codificar um algoritmo para somar os valores de uma lista. Bom, nosso algoritmo ele segue 5 passos. No passo 1, nós vamos criar uma função para receber e armazenar a lista na variável lista número. Em seguida, dentro da função, nós vamos criar uma variável chamada soma para armazenar o resultado do somatório, ou seja, a soma de todos os números da lista. Como essa variável ela vai armazenar o resultado do somatório, nós devemos inicializá-la com 0. No passo 3, nós vamos utilizar um laço de repetição para iterar a lista número, com a variável x, ou seja, a variável x vai ser responsável por percorrer elemento por elemento da nossa lista. Para cada elemento que x percorrer, nós vamos realizar o passo 3.1, que implica realizar a soma acumulada, ou seja, soma é igual a soma mais x. Após o término da iteração, ou seja, após o término do passo 3, nós vamos realizar o passo 4, que implica exibir o valor de soma. Então vamos codificar o passo 1, criar a função para receber e armazenar a lista na variável lista número. Na linguagem Python, para criar uma função, nós utilizamos o comando def. Em seguida, nós precisamos definir o nome da função. Eu vou chamar de soma_lista. Dentro dos parênteses da função, a gente define a variável que vai receber os valores que serão passados para essa função. Então, segundo o nosso algoritmo, lá no passo 1, essa variável deve ser chamada de lista número. O cabeçalho da função termina com 2 pontos. Bom, dentro da função, nós vamos codificar o passo 2, criar a variável soma e recebendo o valor 0. No passo 3, nós vamos utilizar o laço de repetição para iterar a lista número com x. Então, o laço de repetição na linguagem Python é o comando for, e após o comando for, a gente precisa informar qual a variável que vai percorrer a lista. Segundo o nosso algoritmo, no passo 3 é a variável x. Em seguida, após o comando in, a gente precisa definir qual a lista que vai ser iterada, ou seja, qual é a lista em que x vai percorrer os seus elementos. Segundo o nosso passo 3, a lista é aquela chamada lista número. Esse comando for, ele termina com 2 pontos. O passo 3.1, observem que ele está subordinado ao passo 3, significa que para cada x que será para cada elemento em que x percorrer na lista, nós vamos realizar a soma acumulada, ou seja, nós vamos somar soma mais x. Após o fim da iteração da lista, ou seja, fora do comando for, então por isso eu devo dar um backspace, nós vamos retornar o valor da soma acumulada. Para facilitar a leitura, eu vou dar um enter aqui e o enter aqui. Bom, então aqui a gente percebe muito bem os 4 passos, os 5 passos na verdade, porque existe o 3.1 do nosso algoritmo sendo codificado. Vamos dar o play para de fato criar essa função. Agora nós vamos criar uma outra seção de código para utilizar essa função. Então eu vou chamar a minha função cujo nome é somalista e vou passar a lista de números que vão ser somados. Por exemplo, esta aqui. Ao dar play, a minha função será executada e demonstra a soma dos números da lista. Bom, uma vez que a função foi criada, eu posso utilizá-las várias vezes. Então eu vou criar uma nova seção e vou utilizar mais uma vez a minha função somalista. Só que agora eu vou passar uma outra lista. E a função vai ser executada, realizando a soma dessa minha nova lista e vai exibir aqui o resultado final, no caso 12. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro vídeo com a codificação do algoritmo para somar os valores de uma lista.